Fala pessoal, vamos responder aqui essa questão, que é uma questão do concurso da Polícia Civil do Maranhão, 2018, aí para perito criminal, né, realizado pela banca CESP. Aproveitando aí, né, que a comissão aí para o concurso já foi formada, então em breve a gente vai ter concurso para Polícia Civil e com certeza aí vai vir vagas para perito. E aí eu trouxe uma questão aqui de física que fala sobre empuxo, tá bom? Vamos ler a questão, a gente vê o que ela está pedindo. Vamos lá. As figuras precedentes ilustram um corpo de massa emisão, suspenso por um mesmo dinamômetro ideal, representado pela mola, em duas situações diversas. Na primeira delas, ao ar livre, o dinamômetro indica um valor de 50 newtons. Na segunda situação, a massa em emisão está imersa em um tanque com água, e o dinamômetro indica 25 newtons. Nessa situação, considerando-se que 10 metros por segundo é a aceleração da gravidade e que 1 grama por centímetro cúbico seja a densidade da água, os valores do volume do corpo em metro cúbico e o de sua massa específica, que nesse caso aí, né, a densidade, em gramas por centímetro cúbico são, respectivamente, ou seja, primeiro ele quer o valor do volume e depois ele quer o valor da densidade, são iguais a, e aí a gente tem as alternativas. Então vamos lá. Vamos primeiramente anotar aqui alguns dados importantes, como por exemplo a aceleração da gravidade, o meu g, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, né? Eu vou até botar aqui, ó, ρ H2O, densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando que a gente vai ter que mudar essas unidades aqui, para as unidades do sistema internacional. E aí depois a gente vai ter que voltar novamente para essa unidade quando a gente encontrar a densidade do nosso corpo. Vamos lá. Vamos entender a física aqui do problema. Quando ele fala que o corpo ele está suspenso ao ar livre, nessa situação aqui, o que ele quer dizer? Aqui ele quer dizer que o dinamômetro, quando marca 50 newtons, ele está medindo o peso desse objeto aqui, ó. Ele está medindo o peso desse objeto. Então esse objeto aqui, ele tem um peso de 50 newtons. Beleza? Quando ele coloca esse objeto no tanque com água, o dinamômetro não vai mais medir o peso desse objeto. Ele vai medir o que a gente chama de peso aparente. Por quê? Porque além do peso do objeto aqui atuando para baixo, também vai ter uma força de empuxo, que é exercido pela água. Não sei se você já observou, mas quando você pula dentro da água, quando você cai, supor que seja uma piscina muito funda, quando você cai dentro da água, você começa a ir para o fundo bem devagar, não é? Por quê? Porque existe uma força de empuxo que vai diminuir, vamos assim dizer, a ação do peso no corpo. Então você vai descendo bem devagarinho. Então esse empuxo aqui é que faz com que o dinamômetro meça 25 newtons. Bom? Então como que a gente poderia calcular esse peso aparente? O peso aparente nada mais é do que o peso menos o empuxo, que é 25 newtons. Beleza? Então vamos lá. Estamos só montando aqui alguns dados do problema. E aí ele quer que eu encontre, primeiramente, o volume desse corpo. Ele quer que eu encontre o volume desse corpo aqui. O volume desse corpo. Então, essa vai ser a nossa primeira busca. O volume desse corpo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar essa relaçãozinha aqui, ó, a relação para calcular o peso aparente. Tranquilo? Então, professor, aqui tem um empuxo, mas como que eu faria para calcular esse empuxo? Vamos lá. Vamos supor que você tem aqui, ó, um tanquezinho com água. Tem um tanquezinho com água aqui. Beleza? E aí, você vem aqui e faz o seguinte: você vem e coloca um objeto dentro desse tanque com água. Você coloca um objetozinho aqui dentro desse tanque com água. O que, que vai acontecer? Essa água aqui ela não vai ficar mais no mesmo nível, ela vai subir. Esse volume que você desloca de água aqui, ó, esse volume que você desloca de água, ele é igual ao volume do objeto que você colocou aqui dentro. Ok? Então, o volume do objeto e o volume da água deslocada são iguais. Ok? Eles são iguais. E o empuxo que esse objeto vai sentir, a intensidade dele, é como se fosse o peso desse volume de água deslocado. Como se fosse o peso desse volume de água deslocado. Beleza? Então, o empuxo, ele é o peso da água que foi deslocada, quando você colocou o objeto lá dentro. E como que eu calculo o peso? Peso é massa, vai ser a massa da água, da água que foi deslocada, vezes a aceleração gravitacional. Beleza? Só que essa massa aqui, eu posso escrever ela em termos da densidade e do volume. De que forma? É só você lembrar que densidade é massa dividido por volume. Dessa forma, eu tenho que a massa nada mais é que a densidade vezes o volume. Logo, o que eu posso fazer? Posso pegar essa relação e substituir aqui. Ó. Então, o empuxo vai ser o quê? Vai ser a densidade da água vezes o volume de água que foi deslocado vezes a aceleração da gravidade. Então, eu vou pegar essa relaçãozinha aqui, ó, para o empuxo, e vou substituir ela aqui. Então, como é que isso vai ficar? Vamos ver aqui ó, como é que isso vai ficar. Até troquei a cor para ficar melhor.
vai ficar o peso do objeto, que a gente viu que é 50 newtons, menos a densidade da água, vezes o volume de água que foi deslocado por esse objeto aqui, vezes a aceleração da gravidade. E isso tem que dar 25 newtons. Tranquilo? E aí eu posso rearranjar aqui essa equação, né? Passando aqui, ó, esse 25. Eu posso multiplicar. Não, vou fazer o seguinte: eu posso passar esse 25 para o outro lado, subtraindo, e esse termo aqui, no primeiro membro, somando. Né? E esse aqui vai ficar assim: ó, a densidade da água, vezes o volume da água deslocado, vezes a aceleração gravitacional. Isso aqui vai ser igual, ó, esse 25 newtons vai subtrair os 50 newtons. Então, 50 menos 25, 25 newtons. Como eu quero encontrar o volume, a densidade da água e a aceleração gravitacional, elas vão passar dividindo esse 25 aqui, ó. Então, o volume vai ser 25 newtons dividido pela densidade da água vezes a aceleração gravitacional. Então, isso aqui vai ficar 25 dividido pela densidade. Ah, esqueci aqui de uma coisinha. A gente tem que pegar essa densidade aqui, ó, e transformar ela para as unidades do sistema internacional, para a gente poder substituir ela aqui. Vamos fazer isso aqui no cantinho. Olha só. Eu tenho que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? Lembra que esse Czinho aqui, ele vale 10 elevado a menos 2. Só que como está ao cubo, aqui ele vai valer 10 elevado a menos 6. É esse Czinho aqui, ó, elevado ao cubo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 1 grama dividido por 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Eu posso passar esse 10 elevado a menos 6 para o numerador, invertendo aqui o sinal do expoente. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 6 gramas por metro cúbico. Só que 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Então vai ficar assim, ó, 1 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3 gramas por metro cúbico. Então, o que vai acontecer? Ó? Esse 10 elevado a 3 é o K lá do quilograma. Então, no lugar de 10 elevado a 3, eu coloco o K. Então, isso vai ficar assim, ó, 1 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Pronto, agora, ó, a densidade da água está nas unidades do sistema internacional. Então, agora eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir ele aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse volume. Vai ficar 25 dividido, eu vou colocar somente 10 elevado a 3, porque está multiplicado por 1. 10 elevado a 3 vezes 10. Isso aqui vai dar 25 dividido 10 elevado a 3 vezes 10, aqui é como se fosse 1. A gente mantém a base e somos expoentes, né? Vai ficar 10 elevado a 4. Passando esse 10 elevado a 4 pro numerador, esse volume vai ser 25 vezes 10 elevado a menos 4. 25 vezes 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 0,0025 metro cúbico. Pronto, encontramos aqui o volume do corpo. Encontramos ele aqui. Beleza? Então, eu já posso anular algumas alternativas aqui. Ó. Eu já consigo ver que não é a alternativa A, que não é a alternativa B e que não é a alternativa E. Ou é C ou é D. Para isso, eu vou ter que encontrar a densidade. Poder, de fato, agora encontrar qual é a alternativa correta. Professor, e como é que eu calculo a densidade desse corpo? Gente, a densidade, como eu mostrei agora acima, é massa dividido pelo volume. Então, aonde que eu vou tirar essa massa aqui, professor? Lembra que o peso do objeto é 50 newtons, não é? Foi dito lá no enunciado. Só que o peso é massa vezes aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional eu tenho, que é 10. Então, dessa forma, a massa vai ser 50 dividido por 10. Corta aqui os zeros e eu vejo aqui que a massa é de 5 kg. Pronto, ó. O volume eu já tenho, acabei de encontrar. Agora eu vou encontrar a densidade, já que eu encontrei a massa. Portanto, isso aqui vai ficar como? Vai ficar que a densidade é igual a 5 kg dividido, no lugar de 0,0025, eu vou utilizar esse aqui, que vai facilitar os meus cálculos. Vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 4. 5 dividido para 25, isso aqui vai dar 1 quinto. Vai dar 1 quinto vezes, esse 10 elevado a menos 4, vou passar para o numerador, vezes 10 elevado a 4. 1 quinto, galera, é 0,2. Né? 0,2 vezes 10 elevado a 4. Só que lembra que aqui está quilogramas por metro cúbico, porque está tudo no sistema internacional. Então, ele quer a resposta em gramas por centímetros cúbicos. Beleza? Ele quer em grama por centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Para poder aparecer um centímetro cúbico aqui, lembra, eu vou ter que multiplicar aqui ó, por 10 elevado a menos 6, para poder aparecer aquele Czinho lá embaixo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, a densidade vai ser 0,2 vezes 10 elevado a 4, vezes 10 elevado a menos 6 gramas, por 10 elevado a menos 6 metro cúbico.
Porque se eu cortar aqui, ó, esses 10 elevado a menos 6 com esse 10 elevado a menos 6, eu volto ao que eu tinha anteriormente. Esse 10 elevado a menos 6 é o meu Czinho elevado ao cubo, né, lá dos centímetros cúbicos. Então a densidade vai ser 0,2 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Gramas por centímetro cúbico. Opa, desculpa, quilograma aqui, ó. Quilograma. Desculpa, tem um casinho ali que eu esqueci, quilogramas. Só que esse cara aqui, ó, o K, como eu falei para vocês, ele vale 10 elevado a menos, ele vale 10 elevado a 3. Então como é que ficaria isso daqui? Vou fazer aqui no meio aqui, ó. Densidade vai ficar como? No lugar do K, eu vou colocar 10 elevado a 3, né? Já que ele vale esse valorzinho aqui. 0,2 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 3. Aí vai ficar gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então vai ficar 0,2 vezes 10. Cara, 4 menos 6 mais 3 vai dar 1 grama por centímetro cúbico. E 0,2 vezes 10 elevado a 1 nada mais é do que 2 gramas por centímetro cúbico. Então pronto, encontramos aí a densidade, né, daquele objeto que está mergulhado dentro d'água. Então, vamos ver qual é a alternativa que me apresenta um volume de 0,0025. Aqui, os dois apresentam. E qual é a alternativa que me apresenta 2 gramas por centímetro cúbico? Letra D. Portanto, resposta aí, letra D de dado. Questãozinha bacana, pouco trabalhosa, não é? Claro que aqui eu fiz passo a passo, né, para você poder entender como que faz a questão. Na hora da prova, com certeza, você faria bem mais direto, né, bem mais rápido.